Olá, tudo bem? Meu nome é Luciane Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação e hoje vamos conversar sobre as necessidades alimentares especiais, falando hoje especificamente da seletividade alimentar. As dificuldades alimentares é todo problema relacionado a alguma recusa alimentar, seja por medo de comer, ou ela come, mas pouca quantidade, ou pouca variedade de alimentos e que traz alguma preocupação ao pai, né? Então, quando os pais têm alguma preocupação com a alimentação das crianças. As dificuldades alimentares, elas podem ser de causa orgânica ou comportamental. De causa orgânica, a gente tem, no caso, as infecções. Então, quando a gente está com uma gripe, né, um problema respiratório, a gente já tem dificuldade de comer. E isso também acontece com a criança. Então, quando ela está com uma gripe, alguma coisa, ela vai sim rejeitar muitas vezes alimentos, vai comer pouco desses alimentos. Mas é um momento ali que passa, né? É um momento que ela está ali com algum problema respiratório. Né? Dor de ouvido também é muito ruim. Desordens gastrointestinais. Então, muitas vezes essa criança às vezes tem um refluxo que às vezes os pais ainda não, né, o médico não descobriu. E esse refluxo, quando ela come, esse refluxo causa dor. Então, ela evita comer porque a criança ela ainda não sabe falar, né, que ela está sentindo uma dor. Às vezes ela não fala, ela simplesmente ela começa a parar de comer porque ela sente aquela dor. Então, muitas vezes o pai não consegue entender o porquê, né, qual a causa dessa recusa alimentar, né? Além de alergias alimentares, muitas vezes a criança tem alguma alergia ainda não foi descoberta, doença celíaca, então, e tudo esses desconfortos na hora da alimentação fazem com que ela recuse a se alimentar. Dificuldades de mastigação e de deglutição, engolir o alimento. Então, muitas vezes a criança tem uma dificuldade de mastigação. Isso faz também com que a criança recuse certos alimentos, né, alimentos mais fibrosos para mastigar, alimentos mais duros, porque ela tem essa dificuldade, então ela acaba recusando esses alimentos. Outras crianças também podem ter uma disfunção no processamento sensorial. Depois a gente vai falar mais sobre isso, tá? Carências nutricionais também, então a gente sabe que faltas de algumas vitaminas, alguns minerais podem sim diminuir o apetite da criança, como é no caso da anemia, né? A deficiência de ferro faz com que a criança diminua o seu apetite. A saída dos dentes também, o nascimento dos dentes, aftas na boca também, muitas vezes a criança, né, por dor, recusa comer e tá com uma afta na boca, mas muitas vezes ela não sabe falar isso para os pais. Comportamentais, né? O comportamento. Então, geralmente distúrbios na dinâmica da família, né? Uma mudança de rotina, uma separação dos pais, algo que tenha conflito. Então, muitas vezes a criança perde o apetite. O nascimento de um irmão, uma tensão familiar, faz com que essa criança, né, libere ali hormônios de estresse, que faz com que tenha uma redução do apetite. Distúrbios emocionais da criança, então se ela, né, tem ali um problema emocional, o desmame e a introdução alimentar inadequada. Quando a gente não realiza a introdução alimentar não adequada, isso vai fazer sim que ela, né, recuse alimentos. Falta de conhecimento também dos pais a respeito do desenvolvimento da criança. Então, faz com que os pais, não entendendo alguns comportamentos dessa criança, faz com que ele tenha ações equivocadas, fazendo com que a criança desenvolva dificuldades alimentares. Experiências desagradáveis com os alimentos, uma intoxicação, um vômito, né, quando ela é forçada a comer, se no momento da refeição tem muitas brigas familiares, toda essa tensão faz com que a criança tenha dificuldade alimentares. A aceitação do alimento, ela ocorre devido às experiências que essa criança ou mesmo o adulto tem com os alimentos. Então, se ela tem uma experiência negativa com esse alimento, o cérebro registra essa experiência e o cérebro ele vai sempre lembrar dessa experiência e vai fazer com que a criança rejeite esse alimento. Isso também acontece com o adulto.
Muitas vezes nós não gostamos de algum alimento, mas muitas vezes a gente não lembra qual foi a experiência. Às vezes lembramos, às vezes não. Mas com certeza ele teve uma experiência negativa com aquele alimento. Então, se a criança comeu alguma coisa e teve, por exemplo, ela teve uma experiência de vomitar, né? Muitas vezes nem foi por aquele alimento, mas o cérebro registrou que depois que ele comeu aquele alimento, ela vomitou. Então, isso foi fez com que tivesse um trauma. Então, o cérebro já registrou que aquele alimento eu não posso mais comer, porque ele vai me dar algo não agradável. Então, o cérebro ele vai fazendo essas associações. E a mesma coisa com as brigas, quando a criança é forçada a comer, então aquilo é estressante. Então, o corpo registra que aquele alimento é algo que gera algo estressante, gera estresse. Então, a criança vai cada vez mais recusando a comer. Além disso, as brigas, né, todos esses momentos de estresse aumentam hormônios do estresse, né, como o hormônio do cortisol, e que diminui o apetite. Então, no momento que a gente está forçando, brigando e tem um momento estressante durante a refeição, faz com que a criança também diminua o apetite. E a criança ela pode apresentar mais de um quadro. Muitas vezes ela teve uma alergia alimentar, que ela consumiu aquele alimento que fez muito mal para ela, então ali também ocasionou uma experiência desagradável. Então ela tem tanto uma causa orgânica como comportamental. Falando aqui mais especificamente das crianças, ali das experiências das crianças com a alimentação, então as experiências elas começam lá na introdução alimentar. Então, quando essa criança ela não recebe uma variedade de alimentos durante a introdução alimentar, que ali começa aos 6 meses e vai até os 12 meses, isso faz com que a criança ela prejudique a alimentação dela quando ela chegar lá perto dos 2 anos de idade. Por quê? Porque quando chega aos 2 anos de idade, a criança ela apresenta algo que a gente chama de neofobia alimentar. Todas as crianças vão ter isso, umas mais, outras menos. Por exemplo, uma criança de 6 meses, se aparecer uma barata ali andando, ela pode pegar aquela barata e colocar na boca para experimentar. Porque dos 6 aos 12 meses, aos 18 meses, a criança ela quer experimentar tudo que está no mundo, né? Então tudo ela vai, a forma dela experimentar é através da boca. Então tudo que ela pega ela vai pôr na boca. Então é capaz dela pegar uma barata e colocar na boca. Agora lá dos 18 meses para frente, por volta dos 2 anos de idade, isso não vai acontecer. Ela não vai pegar essa barata e colocar na boca, porque tem um sistema de proteção para que ela não tenha nenhuma intoxicação. Se a gente for pensar lá nos tempos das cavernas, né, a criança fica no colo, então até ela começar a andar, né, então antes dela começar a andar, a mãe que dá o alimento. Quando ela começa a andar, ela pode pôr qualquer coisa na boca. Então a própria natureza, né, fez com que a criança ela tivesse uma proteção, que ela não colocasse nada tóxico na boca. Então isso é uma proteção para a criança. Só que hoje o que acontece? Muitas vezes ela não conheceu esse alimento lá na introdução alimentar, dos 6 meses aos 12 meses, ela não conheceu esse alimento, e daí quando vai ser ofertado lá nos 2 anos de idade, ela não conhece aquele alimento. Então ela não vai querer consumir. Eu não conheço isso. Vai que é tóxico, certo? Então isso é a neofobia alimentar. Por isso que é importante que a criança receba uma variedade grande de alimentos lá na introdução alimentar, para que quando chegue aos 2 anos, ela tenha uma melhor aceitabilidade desses alimentos, porque já não vai ser mais estranho a ela. Outra coisa também que é importante é a gente ofertar os alimentos separados, né? Porque se a gente mistura tudo numa papa única, ela não conhece os alimentos, ela não está conhecendo. Então, às vezes até, nossa, meu filho ele comia brócolis, comia tudo, e agora com 2 anos ele não come, mas muitas vezes foi porque foi ofertado tudo numa papa única. Então, na verdade, a criança ela comeu os nutrientes, mas ela não aprendeu a comer aqueles alimentos, ela não teve uma experiência com cada alimento, então ela não reconhece aquele alimento, o cérebro dela não reconhece aquele alimento, então ela vai negar esse alimento. Liquidificar ou não ofertar os alimentos em pedaços até os 10 meses. Então, muitas mães, elas acabam por medo liquidificando a papinha,
né? Ou ofertando sempre amassado ou liquidificado até os 12 meses. Não evolui a consistência, não aumenta a consistência. Então, isso faz com que essa criança não aprenda a mastigar, não aprenda a deglutir alimentos de uma consistência mais grossa. Então, isso faz com que a criança depois ela tenha dificuldade de mastigação e deglutição e não aceite alimentos mais sólidos. Então, ela vai precisar sempre de alimentos mais liquidificados, mais macios. Ela vai ter dificuldade de mastigar alimentos. Então, muitas vezes ela vai pegar uma carne, ela vai cuspir, ela não vai conseguir engolir por conta desses problemas de mastigação. Lá pelos 2 anos, então, ocorre uma redução da velocidade do crescimento dessa criança e uma redução do apetite, tá? Então, como a criança cresce menos, ela acaba comendo menos do que ela tinha quando ela era um bebezinho ainda menor de 1 ano. Então, daí muitos pais assim, mas meu filho comia de tudo, agora come tão pouquinho, né? Mas isso é normal, porque a criança reduziu a sua velocidade de crescimento. Ainda nós temos a neofobia alimentar, que é a rejeição dos alimentos não conhecidos, e muitas vezes nessa idade também a criança começa a recusar alimentos que ela já conhece. Por quê? Porque é um momento que ela está tendo mais autonomia, então ela quer decidir o que ela quer comer. Assim como a criança quer decidir a roupa que ela vai brigar porque eu quero usar rosa e não quero usar amarelo, ela também vai brigar, não, eu quero comer só o arroz, eu não quero comer o feijão, porque ela está querendo mostrar sua autonomia. E ela também começa a desvendar o mundo, né? E isso também faz com que ela perca o interesse pela comida. Então, ela está mais interessada em caminhar, em pegar as coisas do chão. Ela não está, né? Comer já não tem mais interesse. Então, tudo isso faz com que os pais realizem ações que podem facilitar o surgimento das dificuldades alimentares. Então, quando o pai não entende que é normal a criança comer menos, que é normal a criança, né, ter um desinteresse pela comida, que ela acaba um dia rejeitando o feijão, mas outro dia ela vai comer o feijão, né? Ela tem essa rotatividade alimentar. Às vezes uma semana ela não quer comer carne, na outra ela quer comer só carne. Então, quando o pai não tem o conhecimento que isso é normal para a idade, faz com que os pais realizem ações que vão facilitar o surgimento da dificuldade alimentar. Eles vão forçar a criança a comer, vão dar suplemento para a criança, né, aumentar o apetite. Ela vai fazer várias coisas e isso vai só piorar. Então, quando eu forço a criança a comer algo que ela não quer, ela vai sim rejeitar, pode rejeitar esse alimento para o resto da vida. E aí eu te pergunto, né? Então você vai viajar, né? E chega lá no restaurante e eles, né? Esse aqui é o prato da casa, né? É a moda da casa, é o prato mais pedido. E você, né, tá lá e a pessoa fala assim, se você olha para você com aquela cara assim, tipo, se você não comer isso aqui, eu vou ficar muito chateada. Você comeria? Né? Então a gente, né? Então aí vamos dizer que você esteja num lugar assim onde que é pena de morte, né? Se você não experimentar e não comer, vamos dizer assim. E daí você tenta até colocar isso na boca. Você consegue sentir, imagine você colocando isso na boca, você é obrigado a comer, senão você é morto, vamos dizer assim. Vamos para o extremo. E você imagine colocando isso na sua boca. E você não sabe se você engole inteiro ou se você mastiga. O que você escolhe? E é mais ou menos isso que a criança sente, né? A criança que está com neofobia alimentar ou a criança seletiva. É mais ou menos isso que ela sente quando ela é forçada a comer, né? É como se ela, né, aquilo fosse horrível para ela. Para você que já experimentou, já comeu e gosta, tranquilo. Para a pessoa desse país que você foi, ela acha um absurdo você não comer isso. Assim como os pais, que absurdo meu filho não comer isso. Mas você entende que é algo que isso dá estranheza para essa criança, é algo que muitas vezes traz nojo para essa criança, que muitas vezes quando ela é forçada a comer aquilo, ela pode até vomitar, porque aquilo é nojento para ela. Né? Então a gente precisa entender isso para a gente compreender e se colocar no lugar dessa criança, ok? E quais as ações que facilitam o surgimento, né, ou podem agravar a recusa alimentar?
né? Então, não respeitar os sinais de fome e saciedade, forçando e chantageando a criança para comer. Então, o que é os sinais de fome e saciedade? Toda criança já nasce sabendo quando ela está com fome e quando ela está saciada. Quando ela está com fome, ela chora, e quando ela está saciada, ela vai, né, vai rejeitar a comida, vai virar o rosto, ou, né, a criança que está mamando no peito, ela vai largar o seio. Então, ela já nasce sabendo. O problema é que nós adultos forçamos as crianças a comerem mais do que precisa, porque achamos que aquilo não era o ideal para ela, e isso vai fazendo com que ela vá perdendo esses sinais. E também quando a gente força essas crianças a comerem mais, vai causar um trauma, fazendo com que a criança possa desenvolver uma dificuldade alimentar, uma seletividade alimentar, recusando esse alimento, porque foi uma experiência estressante, ok? Além de, né? Então, o que é importante? A gente respeitar esses sinais. Oferecer sempre os alimentos de fácil aceitação. Então, isso também é um grande problema dos pais, porque os pais querem ver a criança comendo. Ela quer ver. Então, aquilo traz paz para o pai. E o que acontece? Então, se a criança só come macarrão, ela vai começar a fazer macarrão todos os dias, porque é o que a criança come, mas isso vai fazer com que agrave a recusa alimentar. Isso vai agravar. Então, se a criança está lá naquele momento lá dos 2 anos, naquela fase de neofobia alimentar, de comer pouco, e a mãe pega, o pai e a mãe, pega e começa a ofertar só o que a criança quer, aquela fase ela não vai passar. Ela vai se estender até a fase adulta. Então, o que é interessante? A gente continuar ofertando mesmo os alimentos não aceitos, porque aquilo ali é uma fase, mas ela vai passar dependendo das ações que o pai ou a mãe está tendo na hora da alimentação. Senão, aquela fase não vai passar e vai até agravar a situação. Substituir o alimento recusado por outro que a criança preferir, após poucas tentativas. Então, muitas vezes, a criança não quis almoçar. Então eu vou dar um biscoito. Eu vou dar um leite. Eu vou dar uma mamadeira. Vou dar um iogurte para essa criança, para ela não ficar com fome. Mas, primeiro, o que a gente precisa ver? Será que essa criança estava com fome? Né? Porque, como a gente falou, por volta dos 2 anos, né, até lá os 4, 5, 6 anos, a criança tem uma redução do apetite. Então, muitas vezes a criança não está com fome. E quando a gente oferta um alimento quando ela não está com fome, o que vai acontecer? Vai prejudicar a próxima refeição, porque na próxima refeição ela também não vai estar com fome. Então, antes de a gente ofertar alguma coisa para essa criança, a gente precisa saber se ela está com fome. Sim, ela está com fome. Aí sim. Aí o que eu preciso escolher? Um alimento saudável, uma fruta, alguma coisa, porque muitas vezes a criança, ela não está com fome, mas se você ofertar lá um leite com achocolatado, ela vai tomar, né? Nós comemos também sem fome, né? Se a gente lá comeu uma feijoada e aí, eu não aguento mais nada. Aí chega a sobremesa. Não, a sobremesa eu preciso comer. Você vai comer mesmo com a barriga estourando, você vai comer aquela sobremesa. Então, a criança também, os alimentos muito palatáveis, a criança vai comer mesmo sem fome, porque aquilo ali vai gerar um prazer, né, para o cérebro, aquele excesso de açúcar, aquele excesso de gordura, traz um prazer para o cérebro, então ela acaba comendo mesmo sem fome. Ok? Então, o ideal é não substituir. Então, substituir o alimento recusado por outro que a criança prefere, que geralmente são esses alimentos palatáveis, vai sim aumentar o surgimento e agravar a recusa alimentar. Até porque a criança, ela aprende muito rápido. Então, ela sabe que se ela não comer, eu vou ganhar aquele alimento que é mais, né, gostoso, certo? Então, ela vai começar fazendo isso sempre. Desistir de ofertar o alimento após poucas tentativas. Então, como a gente falou ali, né? Então, a mãe acaba desistindo. Meu filho, ela serviu lá uma vez, 2, 3, a cenoura, por exemplo. Meu filho não gosta de cenoura. E ela desiste, nunca mais faz. Né? Então, os estudos mostram, né? Tem estudos que falam de 10 a 12 vezes, outros falam de 20 vezes, mas que nós temos que expor essa criança a esse alimento muitas vezes. Né? Então, uma criança seletiva é muito mais vezes, porque ela vai ter uma dificuldade muito maior de aceitar esse alimento. Então, a gente precisa
esse alimento precisa se tornar familiar a essa criança. Então, a gente precisa expor essa criança muitas vezes. Então, desistir, não fazer mais, vai só piorar e agravar a situação. Não se alimentar em família ou comer na frente das telas. Então, a gente sabe que a refeição em família ela é muito importante para a criança aprender a se alimentar. Então, mesmo que ela não coma daquele alimento que está na mesa, mas ela está vendo seus familiares comendo, e isso faz com que o cérebro dela comece a entender que aquilo não é algo que vai trazer mal, não vai fazer mal para ela, certo? Então, e com o tempo, ela vai comer aquele alimento. Então, é importante elas comer em família e ter a família como um exemplo na alimentação. E comer na frente das telas faz com que o cérebro não preste atenção no que está comendo. Então, ela não está registrando, aquelas experiências. Então, não vai fazer com que a criança aceite aquele alimento. Muitas vezes, até você conseguiu que ela comesse uma cenoura, né? Ali mas depois ela viu, não, cenoura não. Mas você comeu, não, cenoura não. Por quê? Porque o cérebro não registrou aquilo que ela estava comendo. Então, ela não vai aprender a comer aquele alimento. Brigas e estresse no momento da refeição, então, como a gente já falou, né, aumenta, isso gera momentos, experiências estressantes com aquele alimento, então o cérebro registra aquele alimento como algo ruim e também diminui o apetite da criança. Não ter uma rotina alimentar também, né? Então, muitas vezes a criança não tem uma rotina, come qualquer hora, come qualquer coisa. Então, também isso prejudica. Permitir que a criança belisque nos intervalos, porque assim, a criança, para comer, ela precisa ter fome. Sem fome, a criança não vai comer. Pode ter, né? Claro que tirando lá aqueles alimentos palatáveis, né? Um salgadinho, uma bolacha recheada, né? Essas coisas. Tirando isso, um prato de refeição a criança não vai comer se ela não tiver fome, certo? Ela precisa de fome para comer, então é básico, né? A primeira coisa que precisa ter é fome. Então, se ela belisca nos intervalos, ela vai chegar na refeição sem fome e ela não vai comer. Você pode fazer o que você quiser, né? A atividade que você quiser, que ela não vai comer sem fome, tá? E quando os pais também não têm uma alimentação variada, então eles não são um bom exemplo para essas crianças referente à alimentação, então os pais já não comem, então os pais já não fazem esses alimentos para a criança. E os pais também que permitem a criança comer qualquer coisa, né? Então, né, come qualquer coisa. Então, isso também vai prejudicar, vai agravar a recusa alimentar. Outras causas também é quando a criança ela quer expressar suas vontades, então ela quer chamar a atenção, ela quer se sentir cuidada. Então, muitas vezes a criança, né, nesse mundo moderno, ela acaba tendo menos atenção dos pais, porque os pais estão sempre trabalhando, né, chegam em casa cansados, e a criança ela acaba aprendendo muitas vezes a usar a alimentação como uma forma de chamar a atenção. Então, muitas vezes a criança também pode fazer isso. Então, ela recusar a alimentação para chamar a atenção. E daí, muitas vezes, o pai se preocupa e a criança tem aquela atenção que ela precisava. Né? Muitas vezes ela quer se sentir cuidada, se tornar especial, né? Os pais fazem uma comida diferenciada para aquela criança, então ela se sente especial, né? Porque o irmão está comendo uma coisa, ela está comendo uma outra coisa. Então, isso faz com que ela também gere essa recusa da alimentação. Então, as dificuldades alimentares, elas podem ocorrer, né, elas ocorrem geralmente ali pela faixa dos 2 anos. É uma fase, mas dependendo de como a gente age nessa fase, ela pode virar uma seletividade alimentar, certo? Então, a seletividade alimentar, ela é quando a criança passa a rejeitar diferentes alimentos, conhecidos ou não, e ela tem fortes preferências e aversões alimentares. Elas são muito específicas, que até requerem preparos especiais diferentes dos serviços da família. Então, é quando a criança, muitas vezes, não consome nenhum alimento branco. Então, é algo bem específico. A criança ela não come nenhuma fruta, então ela não come nenhum grupo de alimento. Ela não consome vários tipos de alimentos, ela não consome nenhum alimento cru, né? Não consome alimentos que são com molho, por exemplo. Então, são alguns preparos específicos, algumas preferências muito específicas.
E ela pode ser leve, moderada ou severa. Leve seria quando a criança ali aceita só 21 a 30 tipos de alimento. Então, uma seletividade leve. Leve por quê? Porque talvez não vá gerar tantos problemas nutricionais, mas sim, vai gerar, mas muitas vezes esses não vai ter um sintoma aparente, ok? Moderados aceita de 10 a 20 alimentos, então já aceita um grupo de alimentos, a quantidade de alimentos já é muito menor, e o severo aceita menos de 10 tipos de alimentos. Então, as outras crianças, né, muitas crianças, como eu falei, é um pouco normal a criança rejeitar alguns alimentos. Então, a gente precisa entender se isso faz parte da neofobia alimentar, se faz parte dessa fase que tem ali a partir dos 2 anos de idade, ou se é uma seletividade alimentar, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, se a criança come mais de 30 tipos de alimento, então, geralmente é uma criança um pouquinho mais exigente para comer, né? Ou está naquela fase ali. Mas, claro que mesmo não sendo seletividade alimentar, que seja ali uma fase ali dos 2 anos de idade, a gente tem que ter cuidado para que não vire uma seletividade alimentar. Então, essas crianças geralmente têm preferência por alimentos ricos em açúcar, bebidas doces, lácteos, né, leite, esses alimentos, batata frita, frango empanado industrializado, frituras. E ela rejeita, então, alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, ricos em vitamina A, água, leguminosas e cereais. E isso, né, gera muitas deficiências nutricionais. Então, quanto menor a variedade de alimentos que essa criança aceita, maiores as deficiências nutricionais. E aí, a gente tem, desde 2013, a gente tem ali, os médicos colocaram, né, como um CID, o transtorno alimentar restritivo evitativo. Né? Então, até antes de 2013, a gente não tinha nada ali na literatura médica para colocar, para diagnosticar essa criança. Então, a partir de 2013, a gente tem esse termo aqui, que é o quê? Então, é caracterizado por alterações graves no comportamento alimentar, como restrição alimentar, então, ou seja, a diminuição, né, da quantidade da comida ingerida, ou a evitação, pouca variedade de alimentos, que levam ao comprometimento físico e estresse psicossocial desse paciente. Então, a gente tem a seletividade alimentar, mas quando esse comportamento, essas alterações, né, essa restrição alimentar, ela é grave, e já leva a um comprometimento dessa criança, da saúde dessa criança, ela é um transtorno alimentar restritivo evitativo. Até tem um estudo aqui que relatou a história de um menino que na época tinha 12 anos, que ele perdeu permanentemente a visão decorrente da má nutrição, né, já que ele tinha uma dieta altamente restritiva e não eram consumidos nutrientes necessários. Então, pela desnutrição causada por esse transtorno, por uma seletividade grave, ele perdeu permanentemente a visão. Né? Então, para você ver como é algo bem grave. Então, os sinais, né, do transtorno alimentar restritivo e evitativo são deficiências nutricionais graves, que podem ser fatais, a perda de peso ou atraso no crescimento, né, no caso das crianças, um comprometimento social, então muitas vezes essa criança, esse adulto se isola, ele não consegue comer com outras pessoas, ele tem um isolamento social. E ele é dividido em 3 grupos, né? Então, o grupo 1 é a recusa alimentar por pouco apetite ou desinteresse pelo alimento, né? Então, não há uma motivação aparente que explique essa recusa. E eles apresentam um padrão evitativo com uma variedade muito pequena. Então, ele come menos de 12 alimentos somente, tá? O grupo 2 é uma recusa alimentar devido às propriedades sensoriais do alimento. Por exemplo, a cor, a textura, o sabor, o cheiro. Então, ele rejeita todos os alimentos que têm a cor vermelha, por exemplo. Ele rejeita todos os alimentos que têm uma textura macia. Ele só aceita crocante. Todos os alimentos que têm aquele sabor X, ou aquele alimento que tem aquele cheiro, certo? E 40% dos casos apresenta o TEA ou o TDAH. Então, a seletividade alimentar não é um comportamento só do autista.
ele também é encontrado em outras crianças também. Então, apenas 40% dos casos que tem o TEA e o TDAH. O grupo 3 é a recusa alimentar por medo das consequências negativas de se alimentar. Então, aqui é os comportamentos. Então, como se fosse um transtorno fóbico, uma fobia, um medo de comer. E esse medo vem muitas vezes do medo de vomitar, o medo de engasgar, o medo de sufocar ou se contaminar com aquele alimento. Então, ali foi alguma experiência muito traumática com o alimento. E ele pode ocorrer em todas as idades, mas ele é mais frequente na infância e no início da adolescência. Então, aqui voltando na sensibilidade sensorial, então aqui mostra que, né, o maior percentual das crianças ela tem uma sensibilidade maior à textura. Por exemplo, muitas vezes a criança ela tem uma sensibilidade sensorial, né, auditiva, né? Então a textura também tem a ver com isso. Então, quando ela mastiga, causa um barulho muito estressante para essa criança. Então, é como se ela tivesse uma sensibilidade um pouco acima do normal, certo? Então, se a gente for pensar assim, se a gente estiver ali, né, distraída, fazendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa com atenção, e alguém viesse e gritasse no teu ouvido, né? Aquele filho que vem e quer te dar um susto e grita no teu ouvido, né? Ou ele quer falar, deixa eu falar uma coisa para você, mãe, e ele grita no teu ouvido para te assustar. Aquilo não te gera algo ruim? Não é algo ruim alguém gritar no seu ouvido? Mas a nossa sensibilidade auditiva, ela tem um limiar ali, né, padrão. Essas crianças, né, no caso, se ela tiver uma sensibilidade aumentada nessa área, isso vai ser horrível para ela. Então, barulhos pequenos vão levar é algo muito incômodo para essa criança, é muito incômodo. É como se ela tivesse uma sensibilidade muito maior. Então, até a mastigação desse alimento vai causar algo tão incômodo que ela vai começar a recusar esses alimentos. Outra coisa também, a textura. Muitas vezes essas crianças elas têm também outras questões, não só com a alimentação. Então, são crianças, às vezes, que não conseguem pisar na areia, né? Não conseguem pisar na grama, porque aquilo traz algo muito ruim. Ela tem uma sensibilidade diferenciada ali, ela aumentada, então ela não consegue pisar na areia. E isso também reflete na alimentação. Então, algumas coisas vão incomodar ela e vão fazer com que ela rejeite esse alimento. Temperatura também é a mesma coisa. Então, às vezes ela tem uma sensibilidade muito maior a algo gelado ou algo quente. O cheiro também, às vezes ela tem uma sensibilidade muito maior olfativa, então faz com que ela sinta aquele cheiro muito mais forte e aquilo gera um incômodo muito grande. Então é algo, não é uma manha da criança, né? Mas sim é algo que ela tem uma sensibilidade muito mais aumentada e faz com que essa criança rejeite esses alimentos, ok? E foi criada essa escala para a gente entender qual é a escala que a criança está nas suas dificuldades alimentares. Então, tem crianças que elas não conseguem nem tolerar aquele alimento perto dela, né? Ou na mesma sala. Então, isso, a hora que ela vê aquele alimento ou sente o cheiro daquele alimento, aquilo gera um estresse tão grande que ela fica muito estressada. Então, ela não consegue nem tolerar aquele alimento perto. Então, ela não consegue olhar para o alimento que está perto, certo? Então, a gente precisa ver qual é o grau que essa criança, qual o grau está a dificuldade alimentar dela. Então, se ela já consegue ficar perto do alimento, então isso quer dizer que ela já consegue tolerar o alimento. Então, quando a gente tenta trabalhar com que essa criança coma esse alimento, a gente tem que pensar nessa escadinha. É como se a gente vai ver aonde a criança está, né? Então, vamos dizer que a criança não consegue nem ficar perto do alimento. Se a gente colocar o alimento ali na mesa, ela tem um estresse, ela fica muito estressada, certo? Ela, né, ela, né, entra num grau de estresse ali. Então, a gente vai tentar fazer com que essa criança comece a tolerar esse alimento, né? Com algumas formas, né? Então, geralmente o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, ele vai fazer, né? O nutricionista, ele vai fazer atividades com que essa criança ela comece a tolerar esse alimento. Então, eu não posso simplesmente querer que ela experimente esse alimento, se ela não consegue nem chegar perto. Então, primeiro eu preciso fazer com que essa criança chegue perto desse alimento.
e depois que ela interaja com ele, né? Muitas vezes ela vai chegar perto, então o TO, o nutricionista, o fonoaudiólogo, ele vai conseguir que a criança comece a chegar perto desse alimento, né? Depois ali de muitos trabalhos. Aí a criança ainda não encosta, ela não consegue encostar naquele alimento. Então agora a gente vai fazer ações, atividades para que a criança comece a encostar nesse alimento, comece a interagir, encoste no dedo, assim, né? Né? Então vai fazer atividades para essa criança começar a perder o medo desse alimento. Aí, mas a criança ainda não, né? Se for o caso do cheiro, muitas vezes a criança não consegue nem ficar com o cheiro do alimento. Então, vai ter que fazer atividades que trabalhem o cheiro, que a criança se acostume com esse cheiro. Aí, tudo bem, a criança já tolera o alimento, já começa a encostar no alimento, já manipula ela tolera o cheiro desse alimento. E daí ela pode começar a tocar esse alimento. Né? Então, às vezes ela começa a tocar com o dedo ou com toda a mão, às vezes encosta, né, no corpo, né, na testa, até chegar na boca. Então, por último, na boca. Então, vai fazer todas essas atividades para chegar para essa criança encostar nesse alimento. E depois, aí ela começou a tocar esse alimento. Então, agora, o profissional de saúde vai começar a trabalhar para que ela possa experimentar esse alimento. Então, muitas vezes o experimentar não é mastigar uma colherada e engolir. Muitas vezes ela vai só encostar no lábio, ou ela vai encostar na língua, o alimento. Às vezes ela vai dar uma mordidinha e vai cuspir, mas isso já mostra que essa criança já está evoluindo. Então, daí ela mordeu, mas cuspiu. Na próxima vez ela já dá uma mordidinha, né, e engole. Né? Às vezes ela mastiga e gospe. E até ela chegar a comer esse alimento. Então, o trabalho para tratar essas crianças é um trabalho muito demorado. Porque não é algo assim que a gente cria uma criança que não tem essa dificuldade alimentar. Né? A gente até pode utilizar essa escala para a gente trabalhar as outras crianças também. Mas vai ser muito rápido. Muitas vezes, numa atividade, a gente já vai conseguir pular do tolerar para o tocar, por exemplo. Ou experimentar e cuspir, certo? Ou até numa mesma atividade a gente vai conseguir com essa criança coma. Mas na criança que tem uma seletividade alimentar, né, ou um transtorno evitativo, isso é muito demorado. Então, às vezes, ela passa meses ali só para tentar tolerar aquele alimento, depois mais meses para interagir, mais meses para tocar e para comer é muito demorado. Então, precisa de muitas ações ali para tentar fazer o tratamento dessa criança. Mas é interessante a gente saber que existe essa escada e que a gente precisa respeitar, né, essas dificuldades alimentares nessa criança. E o cardápio, né? Então a alimentação ela é elaborada conforme as necessidades descritas no laudo, né? Seja de nutricionista, de médico, de terapeuta ocupacional ou do fonoaudiólogo. E necessitando de mais informações, a nutricionista da Secretaria de Educação ela faz uma entrevista com a mãe, que muitas vezes o laudo vem ali dizendo que a criança tem uma seletividade alimentar, mas muitas vezes não tem muitas informações. Então a gente vai conversar com a mãe, a gente vai aplicar um questionário ali para ver quais os alimentos que a criança come, como que come em casa, para a gente tentar adaptar o cardápio a essa criança. Então, com base nessa conversa, a gente vai fazer uma orientação individualizada. Então, no caso dessas crianças, a gente não elabora um cardápio específico, até porque a criança seletiva também, ela acaba mudando os alimentos, né? Um dia ela está comendo, outro dia ela já não come mais aquele alimento. Então, a gente não tem como a gente elaborar um cardápio fixo, mas a gente vai elaborar orientações de como fazer a alimentação daquela criança. Em alguns casos, né, muitas vezes o familiar não tem ainda um laudo, né, do médico, mas já se vê que tem uma seletividade alimentar grave. Então, a gente também pode, a direção escolar pode nos chamar para conversar com a mãe, aplicar o questionário, fazer essa entrevista com a mãe, para ver mesmo se é o caso de uma seletividade alimentar grave. E aí, com esse questionário, a gente também consegue solicitar
né, um cardápio, né, uma orientação nutricional, uma oferta especial para essa criança da alimentação escolar. O que a gente vê bastante também, nesses casos de seletividade, desse transtorno que é muito grave, é que as crianças geralmente acabam comendo somente alimentos ultraprocessados, né? E os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados, né, pela alimentação, né, conforme o Guia Alimentar da População Brasileira. E nas crianças menores, né, não deveria nem ser ofertado, né? Não deve ser ofertado para as crianças menores de 2 anos. No ambiente escolar, existe uma lei, uma resolução, que restringe a oferta de alimentos ultraprocessados até os 3 anos e 11 meses. Então, na alimentação escolar, nós não podemos ofertar alimentos ultraprocessados para essa faixa etária. No entanto, né, devido a esses alimentos ultraprocessados, eles têm muita publicidade. Infelizmente, eles fazem parte da rotina dos brasileiros. E muitos pais ofertam esses alimentos para as crianças que têm seletividade alimentar, que têm o transtorno, né, alimentar restritivo evitativo, que tem autista. Então, eles acabam ofertando esses alimentos, e são alimentos muitas vezes aceitos por essas crianças porque eles são hiperpalatáveis, eles têm, né, um sabor muito pronunciado, eles são ricos em gordura, em açúcar, então isso faz com que tenha, né, uma aceitação maior por essas crianças. Só que o consumo frequente desses alimentos não traz saúde para essa criança, só prejudica, porque esses alimentos ultraprocessados, eles são muito pobres em nutrientes. Então, essa criança vai desenvolver uma desnutrição, problemas de saúde muito mais rapidamente quando ela consome somente alimentos ultraprocessados. Então, nós, quando encontramos uma criança que aceita somente alimentos ultraprocessados, né, nós vamos ter que fazer ali uma conversa com a mãe para a gente ver como que a gente pode, né, negociar isso ali e tentar, né, não deixar a criança sem comer, porque a gente não pode deixar a criança sem comer, mas a gente precisa, né, atender essas crianças, né, nutricionalmente também, né, respeitando a sua cultura, as práticas alimentares, mas precisamos ofertar nutrientes para essas crianças. Então a gente precisa ali, muitas vezes, que essa criança busque ajuda multiprofissional se ela ainda não tem, que ela busque ajuda do nutricionista, de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, seja qual for a causa dessa seletividade alimentar, desse transtorno, e que a gente tenha um acompanhamento dessa criança para que ela modifique a sua alimentação. Porque se ela continuar comendo só alimentos ultraprocessados, rapidamente ela vai ter uma desnutrição. E isso vai implicar em problemas de saúde, como a gente viu o caso daquela criança que perdeu a visão. Então, a gente precisa cuidar. Então, a gente sempre vai ter que tentar elaborar um cardápio para essas crianças com os alimentos que a gente tem da alimentação escolar, que são alimentos saudáveis, que tem um mínimo de ultraprocessados, certo? Mas em casos muito específicos que a gente já encontrou de crianças, muitas vezes que comem somente biscoito da marca tal, a gente vai ter que, né, não vai deixar essa criança sem comer. Mas a gente precisa que essa mãe busque ajuda, porque essa criança ela está tendo um prejuízo na sua saúde, em toda a sua vida, ok? Na seletividade alimentar, é fundamental a gente adaptar o cardápio para a criança, colocando nele alimentos que a criança goste, porém, sem deixar do lado a nutrição. Então, a gente precisa pensar em alimentos nutritivos para essa criança. E aí entra o professor, né? Então, a gente tem ali o professor como nosso companheiro ali, nosso colega, né, que está ali também para ensinar a criança, né, mostrando a alimentação de forma divertida, né, uma forma dela, de forma divertida, ela ampliar a variedade de alimentos, permitindo que ela se familiarize com esses alimentos. Então, é preciso que esses alimentos sejam acrescentados aos poucos a essa criança, e isso a gente pode fazer também na escola. Claro que é diferente dessa criança, a gente tem que entender que a escola não vai fazer o tratamento.
né? Então é muito diferente. Então ela precisa do tratamento multiprofissional lá fora. Mas sim, a gente pode auxiliar essa criança, né? Já que ela faz alimentação na escola, a gente pode auxiliar no tratamento dessa criança, mas não tem como a escola, né, fazer o tratamento dessa criança sozinha. E precisa a mãe fazer isso também em casa, né? Então não adianta fazer só na escola. As crianças, elas escolhem comer o que gostam, né? Então isso é para todas as crianças, não é só as crianças seletivas. Nós comemos o que gostamos, né? Logo, criar condições para que ela goste dos alimentos nutritivos é mais eficaz do que tentar convencê-la a comer por meio de explicações nutricionais. Então não adianta a gente chegar para a criança e falar assim, você precisa comer isso que é bom para, né? Porque o coelhinho enxerga bem, né? Claro que é uma forma lúdica de mostrar, mas ela não vai comer porque o coelho enxerga bem, né? Ela precisa comer, ela vai comer o que ela gosta. Então eu preciso ensinar ela a gostar daquele alimento, ela gostar de comer, certo? E isso a gente faz através da brincadeira. Então, quando o divertimento ao comer deixa de existir, a nutrição sofrerá as consequências. Então, a criança precisa aprender comer brincando, se divertindo. A alimentação tem que ser algo divertido, porque senão ela não vai gostar de comer. Se é algo chato, comer é chato, comer é só estressante, ela não vai gostar de comer, né? Então, e por isso até que as crianças gostam muito dos alimentos que tem nas festas, porque a festa é divertida. O que tem lá na festa, né? Tem o bolo, tem o brigadeiro, tem o salgadinho. Por que elas gostam tanto? Porque é divertido, né? Então, por que não a gente pode também colocar alimentos saudáveis numa festa, que vai fazer também com que isso se torne divertido e ela assimile aquilo como algo legal, aquele alimento é divertido, aquele alimento é legal, eu gosto de comer aquilo, certo? E o momento da refeição, né? Então, o momento da refeição é a chave para ela comer. Né? Como as crianças são alimentadas é a chave para o que elas vão comer. Então, elas precisam ser alimentadas de forma corretamente. Então, sem antes estabelecer momentos prazerosos, uma certa previsibilidade, diminuir os níveis de tensão e ansiedade, nenhuma receita será boa o suficiente. Então não adianta eu ter a receita melhor suficiente, a mais boa suficiente, eu testar, fazer aquela receita, a cozinheira caprichar, sair bonita, mas se eu não tiver um momento prazeroso, se for um momento de tensão, de ansiedade, de estresse, aquilo não vai ser bom o suficiente para ela. Então, o momento da refeição ela é muito importante para que essa criança goste de comer, seja um prato de salada. Porque se ela tiver um momento prazeroso com um prato de salada, ela vai gostar de comer salada. Então, o que a gente não deve fazer? Então, primeiro, obrigar ou forçar a criança a comer. Então, a gente não tem que obrigar. A criança, ela já nasce sabendo quando ela está com fome, ela já nasce sabendo quando ela está saciada. Então, a gente precisa confiar na criança, né? Não é eu que digo quanto a criança quer comer, é a criança que diz o quanto ela precisa. Então, a gente deve evitar obrigar e forçar para que ela não tenha essa experiência negativa e nem criar grandes conflitos, né? Tem gente, meu Deus, você não comeu, eu fiz a comida, né? A mãe chega assim, eu fiz a comida com tanto carinho, você não quis comer, e grita aquele conflito que a criança, né? Que chato, né? Que coisa, ainda eu fiz minha mãe sofrer. A comida é muito triste, comer é triste, certo? Apressar ou pressionar a criança a comer por ameaças, chantagem ou punições, né? Come senão você não vai brincar, come senão você não, né? Então não apresse, não pressione a criança, né? Coma rápido, porque a gente já tem que ir. Forçar a criança a comer toda a comida do prato. Muitas vezes os pais colocam a comida no prato e quer que a criança coma tudo aquilo, mas você não tem como saber quanto que a criança precisa. Então a criança tem que comer o que ela precisa, se restou, tudo bem. Rotular os alimentos. Então muitas mães fazem isso, né? Dá o chuchu lá uma vez, ofertou, a criança cuspiu. Ah, não, Joãozinho não gosta de chuchu. E começa a falar. E a criança escuta aquilo. E aí ela já registra. Não, eu não gosto de chuchu. Pronto. Aquela fala a criança registrou e ela já internalizou aquilo que ela não gosta. Então a gente não pode dizer que a criança não gosta. Ela precisa de 10 a 20 vezes
repetir aquele alimento para ela dizer que gosta ou não gosta, né? Então não é porque você deu uma vez, duas, 10, que a criança não comeu e você vai dizer, não, ela não gosta, né? Muitas vezes a mãe faz aquele chuchu as 20 vezes do mesmo jeito. Então a gente também precisa mudar o formato, né? Será que o chuchu como salada ela não vai gostar mais refogado? Né? Então pode ser que ela goste mais do refogado, mas a gente não pode dizer que a criança não gosta daquilo, né? Muitas mães falam assim, a Joana, né? A Joana não come nada, ela não come nada, né? Então também são outras falas que a criança vai registrando e ela já vai internalizando ali que ela tem problemas para comer. Então a gente tem que cuidar com essas falas, com esses rótulos. Então a gente nunca deve dizer fulano não gosta daquilo. Eles ainda, né, está provando os alimentos. Ele ainda está aprendendo a comer. Substituir o alimento recusado por outro que a criança preferir a poucas tentativas. Então, isso também muitos pais fazem, né? A criança não comeu, já oferta outra coisa, né? Primeiro, a gente precisa saber, a criança está com fome, né? Não, ela não está com fome, então eu posso guardar o prato de comida, né? No caso, em casa, eu posso guardar o prato de comida na geladeira e daí quando ela sentir fome eu ofertar, né? Ou se chegou próximo da outra refeição, não, agora vamos comer a outra refeição, né? Mas a gente já quer dar outra coisa para a criança, porque a criança não pode ficar sem comer aquela refeição. Mas muitas vezes ela não está com fome. Então isso vai prejudicando e ela vai aprendendo também que se ela não comer, ela ganha outra coisa que às vezes é mais apetitoso. Então ela sempre vai usar isso para manipular os pais. Caso a criança não esteja com fome, compensar com pães, biscoitos e outros itens que não caracterizem uma refeição, né? Então, isso vai fazer com que a criança não tenha fome na próxima refeição, como eu já falei. Desistir de ofertar o alimento após poucas tentativas. Então, os pais ali ofertam, às vezes, uma vez, duas, aí desistem e não fazem mais. E a criança não vai aprender a comer, porque para aprender a comer, ela precisa primeiro se familiarizar com esse alimento. Ela tem que se familiarizar com esse alimento e, para isso, ela precisa ver esse alimento, certo? Então, ela começa a ver. Então, esse alimento precisa estar na mesa, mesmo que ela não coma. Ela precisa, às vezes, estar ali no cantinho do prato, mesmo que ela não coma. Uma hora ela vai comer. Agora, se a gente deixa de fazer, esquece, ela nunca vai aprender a comer. Alimentar enquanto brinca ou utiliza distrativo. Então, muitos pais fazem isso, né? Coloca uma tela ali para ficar enfiando a comida na boca da criança. E isso não vai fazer a criança aprender a comer, né? Isso pode levar a uma seletividade alimentar. Então, a criança precisa ver o que ela está comendo, ela precisa aprender a comer aquele alimento. Esconder alimentos que a criança não gosta em outras preparações. Então, tem muitos pais que fazem isso, cozinham o feijão e colocam abóbora lá dentro, porque a criança precisa comer abóbora. Mas, claro, é interessante para algumas crianças, às vezes a criança não come nada de alimentos de fonte de vitamina A, por exemplo. Daí vamos dizer que seja uma solução para a criança comer. Mas nós temos o lado também que se essa criança percebe que a abóbora está ali, aí ela não vai se sentir mais segura para comer esse feijão. Ela vai começar a recusar, além da abóbora, ela vai começar a recusar o feijão, certo? Então, ela precisa, primeiro, a criança, muitas das vezes a criança não come por medo, né? Medo de se engasgar, E esse medo a gente consegue tratar fazendo com que ela se sinta segura. Então, no momento que ela desconfia que a mãe colocou alguma coisa que ela não gosta no feijão, ela tem insegurança e ela vai deixar de comer outras coisas, certo? Então, ela precisa se sentir segura. Ela precisa saber que a mãe tá ali e ela vai dar só o que ela precisa, certo? Só o que ela come, o que ela gosta. Então, se a gente trazer insegurança, ela não confiar em quem está alimentando ela, né? Isso vai gerar uma insegurança e vai prejudicar ainda mais a alimentação dessa criança. Então, ela precisa se sentir segura com o seu cuidador, com a alimentação que está sendo ofertada. O que fazer? Então, respeitar os sinais de fome e saciedade. Então, alimentar essa criança quando ela está com fome. Se ela está saciada, tranquilo, né? Não precisa continuar alimentando essa criança. Propicia um ambiente de refeição tranquilo e acolhedor. Então, se é um ambiente muito estressante, muito barulho, isso vai gerar estresse e a criança não vai querer comer, né? A criança seletiva não vai querer comer. E na escola,
isso é um pouco complicado, né? Um lugar sem barulho. Mas a gente tem que tentar propiciar um ambiente mais tranquilo possível, porque a criança seletiva merece um ambiente tranquilo e as outras crianças também merecem um ambiente de refeição tranquilo e acolhedor. Oferte a comida com satisfação, sorria, elogie a comida, mas nada sem exagero, certo? Então, a gente não vai lá, né? Muitas vezes ofertar comida, come isso aqui, né? Com aquela cara amarrada. A gente vai sorrir, claro que não, né? Nada exagerado, porque a criança percebe que você está manipulando ela, porque se você está se forçando, né? Você chega lá assim, fulano, olha essa comida aqui, que delícia, nossa, não é, né? Começa a contar toda aquela história, fica muito exagerado e a criança percebe. Tem que ser algo natural, né? Nada assim, olha, chuchu, quer um pouquinho? Eu gosto de chuchu. Então, algo assim leve, nada muito exagerado, porque a criança percebe. Então, a gente sempre vai incentivar a criança a comer e gostar de comer, certo? Incentive a autonomia para que ela consiga se servir e escolher o que deseja. Então, a gente tem o sistema self-service, né, nas unidades escolares para estar incentivando a autonomia para a criança que ela consiga se servir e escolher o que ela deseja. Respeitar o tempo da criança comer, isso também é importante. Muitas vezes a criança ela come devagar, então a gente precisa respeitar esse tempo. E é importante a gente mastigar bem os alimentos, então a gente precisa respeitar o tempo dessa criança. Faça com que a criança se sinta em segurança e confortável, como eu falei para vocês. A gente precisa que a criança se sinta segura. Então, a gente tem que ter ali um vínculo com essa criança que ela saiba que pode confiar em você. Então, que você não vai aprontar nada no prato dela ali, certo? Busque ter uma boa relação com a criança. E se for uma criança mais agitada, que precisa levantar, tenha paciência e tente trazer a atenção dela para a comida de forma, né, tranquila, calma. Né? Muitas crianças, elas não conseguem ficar sentadas, então elas ficam agitadas. Né? Então a gente precisa entender muitas vezes, até o banco da escola às vezes não é tão confortável como uma cadeira, né, com almofada, tudo. Então a gente precisa entender que essas crianças elas têm, né, uma resistência em ficar mais sentada, mas isso também não pode gerar um estresse na criança. Ela precisa, né, talvez ali delimitar o lugar que ela levanta, depois ela senta novamente para que ela consiga comer. O que fazer também? Comer em família ou com os amigos, né, principalmente na escola. Então a gente tem muitos casos de seletividade que as crianças começaram a comer na escola por ver os seus amigos comendo, né? Então na família não comia. E muitas vezes essas crianças têm casos que em casa ela não come, mas na escola come. Então é muito importante a alimentação em família, porque é ali que ela está observando o consumo. Então ela vê assim que o amiguinho comeu, ele está vivo ainda, que não aconteceu nada com ele, então ele já começa a sentir um pouquinho mais seguro com aquele alimento. E ele começa a fazer registros positivos no momento de comer aqueles alimentos. A familiaridade também do alimento é importante. Né? Então, quando a criança está observando as colegas comendo, ou em casa vendo os pais comendo, esse alimento fica mais familiar para essa criança. Então, por isso é importante a oferta variada de alimentos para essa criança. Então, a gente precisa continuar ofertando esses alimentos, mesmo não aceitos para a criança, mas a gente tem que ter o cuidado, porque a gente tem a diferença em oferecer e ofertar. Certo? Oferecer é quando a gente quer que a criança coma. Experimente isso aqui, né? Prove uma colher, né? A gente está ali ativamente querendo que a criança prove. Ofertar é diferente de oferecer. Ofertar é ter o alimento ali e ela vai escolher se ela quer comer ou não. A gente não está forçando nada. É ter o alimento disponível, acessível, à vista da criança e caso ela tenha intenção de comer, ela vai comer ou não. Então a gente tem que cuidar e também não usar, né? Experimente, prova. Então a gente já está ali passando, né? Pelo self-serve, a gente vai perguntar assim: quer colocar no seu prato? Quer cheirar? Quer sentir na sua mão? Então a gente vai usar falas assim, mas não assim, né? Experimente isso aqui, come isso aqui. Então é diferente de oferecer ou ofertar. A gente tem que ofertar, mas não oferecer à criança. No momento da refeição, a gente tem que evitar dizer: se raspar o prato todo vai ganhar sobremesa, né? No caso da escola a gente não tem sobremesa, né? Em casa.
Vou ficar tão triste se você não comer, né? Então, isso também leva com que a criança entenda que ela precisa, se ela não comer, eu vou deixar alguém triste. Então, isso piora mais a situação dela, porque ela não come, não é porque ela não quer, é porque aquilo gera um incômodo grande nela. Então, imagine alguém, né? Como a gente viu aquele espetinho lá delicioso, né? Que ela fala assim: Meu Deus, eu vou ficar muito triste se você não comer aquele espetinho. E daí como que você se sente? Né? Então, eu não quero comer aquilo de jeito nenhum, aquilo é horrível e eu vou deixar alguém triste, né? Então, isso é muito ruim. Se você não comer, não vai brincar. Por favor, só mais uma colherzinha. Se não comer, vai ficar de castigo. Então, isso a gente deve evitar. Aí a gente deve dizer: você pode experimentar se quiser, né? Qual o alimento preferido do seu prato? Né? Quantas comidas tem diferentes no teu prato? Então a gente vai levando ele a observar o prato, a ter atenção à comida que ele está vendo no prato. Outra coisa também, né? Coma até se sentir satisfeito, né? Ou a sua barriguinha está feliz, né? Se for uma criança menor, né? Então não, né? Ele não precisa comer o prato todo, ele vai comer até a barriguinha dele ficar feliz. E se não comer, vai ficar doente, né? Então a gente pode. Vai ficar com fome, desculpa. Se não comer, vai ficar com fome. Então a gente pode dizer isso, né? Não, se você não comer, vai ficar de castigo. Não. A gente pode dizer assim, ó, se você não comer, você vai ficar com fome. Certo? A criança comeu, experimentou alguma coisa. A gente também tem que cuidar também com algumas falas, certo? A gente pode dizer para eles assim, de forma que eles tem uma motivação intrínseca e não extrínseca. Então, se a gente fala que amei o que você fez, né? Ele experimentou um alimento, eu amei o que você fez. Então, o que está mostrando ali? Que você vai amar ele somente se ele comer aquele alimento. Então, isso é ruim, né? Mexe com, né, a parte emocional da criança. Você é o melhor, porque comeu. Então, e o resto que eu não comi, eu não sou bom. Você conseguiu, né? Que legal, tô tão feliz que você comeu, né? Nossa, deixei a professora feliz porque eu comi. Aí quando ele não comer, ele vai deixar a professora triste, né? Parabéns, você comeu tudo, então ele só vai ganhar parabéns se comer tudo. Então, o que que a gente pode dizer, né? Que legal, você conseguiu chamar a coragem para te ajudar. Você comeu tudo, estava gostoso, né? Então ele vai começar a pensar. Foi tão gostoso ter a sua companhia na hora da refeição. Esse aqui é bem legal. Percebeu que está cada dia mais amigo dos alimentos? Então ele vai ver que assim que ele não é inimigo dos alimentos, ele pode ser amigo dos alimentos, né? Uau, como você fez isso, né? Então ele vai pensar, nossa, como que eu consegui experimentar esse alimento? Então ele pode até pensar, vou fazer isso também na outra vez que eu tiver um outro alimento. Então a gente pode usar algumas falas um pouco mais certeiras ali, mais corretas. E como ofertar o alimento? A estratégia para reduzir a resistência e estimular a autonomia é fazer com que a criança entre em contato com os alimentos ainda não aceitos, né? Fazendo com que eles fiquem mais familiar para essa criança. Então, porque se a criança nunca vê esse alimento nunca vai ser familiar a ela. Claro que aqui a gente vai utilizar essas opções aqui para as crianças que toleram ficar perto dos alimentos. Aquelas crianças que não toleram ficar perto, daí a gente não tem como fazer isso aqui. Então, quais as opções que a gente tem para a criança começar a entrar em contato com esses alimentos? Então, a gente tem as refeições estilo self-service, onde a criança vai se servir e entrar em contato com esses alimentos. Então, ela vai pegar o prato dela e vai se servir, e ela vai ver lá o tomate que ela não gosta, que ela não aceita, a beterraba que ela não aceita, a carne que ela não aceita, o feijão que ela não aceita, né? Então, ela vai estar vendo, e cada dia vai passando, ela vai vendo, e o cérebro vai ver que aquilo ali aquilo ali não é mais estranho para mim. Eu vejo todo dia, né? Então o feijão já não é mais tão estranho. O cheiro também, ela vai sentindo o cheiro a hora que ela vai passando ali. Então o cérebro vai assimilando esses novos alimentos. Coloque os alimentos em outra forma também, tá? Colocar os alimentos em travessas na mesa, em tigelas, né, de acordo com o peso que a criança consiga se servir. Então, você pode, né, na mesa ali, colocar, né, as saladas ali, porque daí a criança está comendo e está vendo ali aquela salada. Então, se ela quiser, ela pode se servir dela.
Outra opção também é passar um prato com salada entre as crianças para elas irem se servir. Então, ela vai entrar ainda mais em contato com o alimento, porque ela vai ter que pegar aquele prato, ela pode até não se servir, ela vai só passar para outra criança, mas ela entrou, segurou aquele prato com aquele alimento, então ela entrou mais em contato ainda. Mas nesse caso, ela pode ser negativa, por quê? Porque se seus colegas não pegarem os alimentos, ela também, né, ela vai ver, não, meus amigos não comeram, então eu também não vou comer. Então isso pode até prejudicar. Então talvez essa não seja uma boa opção. Talvez usar essa opção caso você saiba que todas as crianças vão comer, né? Então as que todas comem é só ela que não come. Então é interessante. Então ela viu que todas as crianças pegaram, ela vai segurar aquele prato ali. Será que eu pego ou não? Né? Pode ser que não, ela vai passar para o próximo. Então essa ação só tem que ter esse cuidado. Então se for uma verdura, que geralmente as crianças não são todas as crianças que pegam, talvez essa ação não seja tão interessante. Se a criança aceitar, pode colocar o alimento novo no canto do prato, sem obrigá-lo a comê-lo. Então é importante que esse alimento novo a gente nunca obrigue a comer. Né? A gente vai colocar no prato, olha, eu vou colocar aqui, mas se você não quiser comer, não tem problema, certo? Então ela vai se sentir mais segura, porque ela não vai ser obrigada a comer aquilo, né? Mas isso, claro que é de acordo com a aceitação de cada criança. Tem criança que não aceita colocar no prato. Então a gente vai colocar ele num prato mais longe. Então, a gente pode colocar um pratinho separado, como está aqui na foto. Então, aqui a gente tem um alimento que a criança aceita. Nesse caso, vamos dizer que a criança aceita só macarrão sem molho, né? Tem um macarrãozinho sem molho aqui. E ela não aceita nada disso aqui. Então, a gente vai colocar do lado dela porçãozinhas, dá para ser um pratinho de sobremesa, uma tigelinha, alguma coisa, com uma porçãozinha pequena dos alimentos que ela não aceita. E a gente vai dizer assim, ó, eu vou deixar aqui. Caso você queira experimentar, você pode pegar. Pronto. Né? A gente não vai forçar, tá? Porque se a gente forçar, ela não vai comer, tá? Não adianta, ela não vai comer. Coloque, então, os alimentos. Outra coisa também que é importante é colocar os alimentos no prato separado, para que a criança veja o que está no prato e ela se sinta mais confiante. Porque se a comida, né, tá ali muito misturada, ela já vai achar que alguém misturou alguma coisa ali que ela não gosta. Então ela já vai ela não vai ter confiança em comer aquele alimento. Então essa aqui eu acredito que se a criança aceitar, né, tolerar os alimentos, essa forma aqui é bem interessante. Porque eu deixo os alimentos próximo a ela e eu digo que se ela quer experimentar, ela pode experimentar. Então eu posso levar ela até o buffet para que ela escolha o que ela quer comer e depois eu faço porções menores dos alimentos que ela não aceitou e coloco perto dela, caso ela aceite, caso isso não traga um desconforto para essa criança. E eu digo para ela assim, olha, eu vou deixar aqui caso você queira experimentar, ok? Então, isso a gente já vai estar ajudando muito essa criança. E as crianças que não toleram, né, o alimento perto e nem o cheiro, aí a gente evita fazer isso. Aí a gente precisa ver também se ela não, dependendo do grau dessa tolerância, porque muitas vezes tem crianças que não aceitam, né, ficam muito incomodadas, que elas não conseguem nem ir no refeitório por causa do cheiro do alimento. Então, isso a gente tem que entender que é algo muito intenso para essa criança. Então, não é frescura, tá? Então, é um incômodo e um nojo muito intenso que essa criança sente. Então, a gente precisa evitar, não fazer dessa forma e fazer conforme, a gente precisa fazer com que essa criança se sinta, não sinta incômodo, certo? Ela não tenha esse desconforto, ela precisa se sentir confortável para comer. Tá? Então, a gente precisa analisar ali, claro, cada caso. Cada criança vai ter um caso. Às vezes, ela, né, tolera ela no refeitório, ela senta na mesa e está tranquila. Né? Às vezes, nem o cheiro que vem lá da cozinha ela consegue tolerar. Então, a gente precisa ver caso a caso. Então, né, durante, né, a aula ali, durante o dia letivo, o que a gente pode fazer? Então, é interessante a gente estruturar uma rotina da alimentação. Porque essas crianças, toda criança, na verdade, não é só a criança seletiva, mas a criança, ela gosta de rotina.
Ela gosta de saber o que vai acontecer. Então, quando ela não sabe o que vai acontecer, isso gera muito estresse para ela. E para a criança que tem um transtorno de alimentação, esse estresse é muito maior. Então, a gente precisa ter uma rotina, estabelecer horários, né? Trazer uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, a gente precisa criar um passo a passo, principalmente para essas crianças seletivas, para elas se familiarizarem com a hora de comer, né? E isso vai fazer com que ela chegue no refeitório muito mais calma, muito mais tranquila, e a chance dela aceitar de comer um alimento é maior. E isso vai influenciar na aceitação. Então, o que a gente pode fazer, né? Quais algumas ações, algumas ideias aqui, tá? Levar a criança para organizar a mesa, ajudar ela a organizar a mesa, lavar as mãos, sentar à mesa com os amigos. Então, ter uma rotina assim, sempre parecida, para que ela já vá se familiarizando e isso gere menos estresse. Mostrar o cardápio antecipadamente também é interessante, dá para a gente utilizar ali uma comunicação alternativa, se necessário, com as fotos dos alimentos, para a criança ver o que tem e dizer para ela assim, olha, você vai comer só o que você quer, você não precisa ficar, pode ficar calma, você vai comer só o que você quer, ela pode escolher o que ela quer. Comunicar e antecipar as ações que vão ocorrer durante o período escolar traz segurança ao estudante, facilitando a conexão com os envolvidos. Incentive o processo de descoberta, né? Então, permitir brincadeiras com os alimentos é fundamental para que a criança consiga aprender a conviver com o item escolhido. Então, muitas vezes, né, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas que trabalham com a seletividade alimentar, elas começam trabalhando os alimentos brincando com essas crianças, né? Sem o enfoque em comer, né? Então, desenhando, né? Então, se a criança não tolera chegar perto do alimento, né, vai desenhar aquele alimento, né, vai utilizar de outras formas. Então, através das brincadeiras. Comer junto com a família, com os amigos, também motiva a experimentar algo desconhecido, né? Então ela fica curiosa, né, vendo o colega comer, então a chance dela experimentar é maior. Desde que a criança sinta os alimentos tocando, né? Muitas vezes a criança, né, quer só encostar para ver se é seguro, então deixa ela encostar. Se é uma criança menor, às vezes vai fazer um pouquinho de bagunça, né? Então deixa a criança fazer um pouquinho de bagunça. É muito importante para que ela se familiarize com o que vai levar à boca, né? Então ela precisa de segurança, precisa de conforto e respeito, né? Então é importante que ela, né, a gente deixar que ela se familiarize antes de levar o alimento para a boca. Então, né, utilizar essas ações pedagógicas para que ela vá se familiarizando. Despertar a curiosidade da criança pelo alimento, contribuindo para o aprendizado em comer. Realizar atividades pedagógicas para estimular a aproximação ao alimento não aceito. Converse com a família ou a equipe multidisciplinar para que acompanhe esse processo e verifique quais os caminhos a seguir para potencializar e estimular o que é feito nos atendimentos. Então, a criança está tendo um acompanhamento, está fazendo atividade, então é interessante a gente sempre estar conversando com a família ou com a equipe multidisciplinar, né? Dependendo do caso, se a gente tem esse contato, para saber como que tá. Olha, a criança já está aceitando, sei lá, a banana. Então a gente já sabe que, né, vamos tentar deixar a banana mais próximo dela, então aqui, então a gente vai trabalhando em conjunto, certo? Oferte alimentos variados. Então ofertar sempre todos os alimentos que estão no cardápio e também, né, os não aceitos, quantas vezes forem necessárias. Então, a gente tem que expor essa criança a maior número de vezes a esses alimentos. Lembrando sempre, né, de se atentar àquelas crianças que não toleram perto o alimento ou não toleram o cheiro. Então, a gente vai fazer conforme a necessidade da criança. Então, se a gente vai colocar lá, a gente vai colocar... Ah, mas eu já coloquei 20 vezes a cenoura perto dele e não comeu. Coloca 40, coloca 60 vezes. É muito importante. E mudar a forma de preparo também, né? Então, se a gente vai fazer uma atividade pedagógica que a gente utilizou lá a cenoura em cozida, será que é ralada? Né? Então, mudar a preparação, a forma de apresentação, pode ser que a criança aceite esse alimento. E isso também na alimentação escolar, a gente pode também fazer essa adaptação. Então, se vocês verificarem ali, né? Mas a criança, eu vi que ela aceitou melhor a cenoura ralada. Então, a gente conversa com a nutricionista da alimentação escolar e a gente vai conversar com a cozinheira
para a gente sempre servir a cenoura ralada daí, ok? Converse com a criança em cada etapa, certificando que ela pode experimentar se quiser, mas não é obrigada a nada. Então a gente vai conversando. Olha, é abobrinha, né? É verde, né? Vai conversando e vai, né? Nunca forçando a comer. E forçar a experimentar, então, assim, às vezes a criança ela está evoluindo, né? Ela começa a comer algumas coisas novas, mas no momento que a gente, daí chegou uma hora ali que a gente forçou, ela pode retroceder o avanço todo ocorrido e voltar, né? Porque ela começa a sentir aquela insegurança de novo e daí ela não vai comer. Então, a criança, o principal, né, que a gente precisa é que ela sinta fome, que ela tenha fome para comer e que ela se sinta segura. E a gente precisa, então, estimular essa criança, né, criando um ambiente leve, tranquilo, divertido, sem pressionar ou forçar nada. Transformar o momento das refeições em algo lúdico, interessante. Apresentar o alimento de forma criativa também é interessante, para que ela veja o alimento de formas diferentes, né? Às vezes com uma carinha ali ela vai sentir vontade de experimentar. E nunca forçar a criança a comer, nem faça combinados que a fará comer por uma troca. Então, o prazer da alimentação deve ser um grande motivador e não algo externo, né? Por exemplo, comer para assistir televisão. Então, a gente precisa criar oportunidades para essas crianças aprenderem a comer. Primeiro, ela precisa ter a oportunidade de conhecer esse alimento, a oportunidade de ver esse alimento. A gente vai criar várias oportunidades para essa criança se familiarizar com esse alimento. Criar práticas para ela tentar cada vez se aproximar mais, criar habilidades, a criança vai criar habilidades de manipular esse alimento, que vai gerar um comportamento através da observação, né, vendo o alimento, a associação, que ele vai ver, esse alimento é bom, esse alimento não faz mal, esse alimento, né, as meus coleguinhas comeram e estão bem, e a familiarização com o alimento. Então, isso é muito importante. Conheça onde está a dificuldade da criança. O conhecimento nos faz entender as dificuldades da criança, né? Então, a gente saber que não é uma manha. A criança ela tem uma dificuldade, é uma dor, é um medo, é uma fobia. O que que é? O que é que faz? Então, a gente conhecendo, a gente vai saber ter os cuidados adequados para atender essa criança. Oferecer alimentos adequados às necessidades nutricionais, sensoriais, motoras e emocionais. Então, quando a gente entende, a gente vai conseguir ofertar algo adequado para essa criança. Conhecer as dificuldades da criança, a gente pode realizar o estímulo correto. Então, se a gente vai fazer uma atividade que a gente sabe que o problema é o cheiro, então a gente precisa pensar assim, qual atividade que eu posso fazer com que ela se familiarize com o cheiro desse alimento. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, expor a criança ao cheiro enquanto está brincando. Então, ela está brincando na sala, toda divertida, e a gente deixa aquele alimento num cantinho lá, só para o cheiro bem, né? Para ela sentir o cheiro. E ela vai brincando com aquilo e o cérebro vai vendo que aquele cheiro, ela está feliz, ela não está estressada e aquele cheiro, né, não gerou estresse. Então, com o tempo, a gente vai trabalhando o cérebro ali para que aceite o cheiro desse alimento. Então, a gente, sabendo qual é a dificuldade, a gente consegue realizar uma ação mais adequada e até cuidar para não expor essa criança a uma dificuldade, a dificuldade que ela tem, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer uma atividade lá e a criança entra numa crise de estresse e foi aquela atividade com aquele alimento que causou. Então, a gente pode evitar que isso ocorra. O educador, aqui uma sugestão, né, pode, né, ir escrevendo, fazer uma escala de aceitabilidade, trocar informações com as famílias, né, e saber quais os alimentos, né. Então, quando a nutricionista conversa com a família, ela aplica esse questionário muito parecido com esse aqui. Então, também é uma forma, um documento, um instrumento que o professor pode ter para também saber como que é a criança, né? Então, na verdade, o professor deve ter acesso a esse documento, né? Para saber como trabalhar, o porquê que a criança não gosta desse alimento, para saber como trabalhar com a criança e também não expor ela a algo que vai gerar estresse para ela. E aqui algumas ideias, né, de atividades pedagógicas que podem ser realizadas. Então, a gente precisa saber
Primeiro, aonde, né, qual degrau a criança está. Ela tolera, ela interage, ela cheira, ela toca já no alimento, né? Então a gente precisa saber onde ela está e aonde a gente quer que ela chegue. E o objetivo aqui é propiciar que a criança se aproxime do alimento e comece a interagir com ele, né? Ou tornando-o familiar, né? E não é aqui, né? Então a criança, né, tá lá nos primeiros degraus, então o comer é muito depois, então a gente nem está pensando em comer. Então, se a criança não tolera, a gente quer primeiro que ela comece a tolerar. Ela já tolera, agora a gente quer que ela meio que ela interaja. Ela já interage, a gente quer que ela comece a cheirar esse alimento. Ela já cheira, então agora eu quero que ela toque esse alimento. Então, é por etapas. Então, a gente precisa considerar a dificuldade alimentar o alimento e introduzir os alimentos nas atividades recreativas da criança sem o enfoque em comer. Exemplos, né? Escutar músicas falando sobre os alimentos, contação de história, teatro. Então a gente está falando do alimento, mas ela não está ainda vendo o alimento, né? Então isso ela já vai, né, se tornando, aquele nome já vai se tornando, né, menos estressante. Pintar desenhos dos alimentos, né? Realizar artes com o alimento. Então aqui nesse aqui, então aqui, se a gente for olhar as fotos aqui, né? Então aqui vamos dizer que a criança não tolere ver o alimento. Então a gente pode trabalhar com figuras dos alimentos. Então ela não tá o alimento ali. Então ela já começa a se familiarizar com o alimento aqui em forma de desenho. Então um exemplo, contação de história, teatro, pintar, ou sei lá, usar a massinha para fazer uma fruta, né? São vários exemplos. Aí a criança já começou a tolerar, então aqui a criança não encosta no alimento, não, né? Não interage com o alimento. Então aqui é uma forma da criança encostar no alimento, mas de forma que ela não, né, não está pensando em comer. A chance dela encostar é muito maior porque ela está vendo que ela não vai precisar comer aquele alimento. Então ela se sente mais segura. Não, eu vou só colorir. Então ela encosta naquele alimento, então isso vai trazendo mais segurança para ela. E depois aqui uma criança que já está interagindo, tocando, está até encostando na boca, né? Então muitas vezes a criança começa só a encostar na mão, daí você chega perto da boca, ela já se sente estressada. Então aqui ela já está até encostando. Então são fases que a gente precisa passar e a gente precisa não forçar nada, porque se a gente forçar, a gente pode piorar a situação. Aí a criança já toca, né? Muitas vezes ela só falta experimentar esse alimento e comer. Então a gente aqui pode algumas ideias de atividades para a gente fazer com que a criança experimente o alimento, né? Claro que primeiro a gente precisa passar por todas aquelas fases que a gente falou antes. Então, atividades e brincadeiras que envolvam a experimentação do alimento, realizar atividades de culinária, utilizar os alimentos já consumidos e associar outros pela cor, textura, para que a criança se sinta segura. Então, se a criança não come melancia, mas come tomate, né? Os dois são vermelhos, então a gente pode associar, olha, o tomate ela come, né? A melancia não. Então, olha, a melancia é vermelha igual ao tomate, né? Não quer, né? Quer pegar na mão, quer lamber, né? Quer sentir o cheiro, né? Então depende ali da etapa que ela tá. Então ela vai associar ele é vermelho igual ao tomate. O tomate eu gosto, então pode ser que eu goste da melancia. A textura, né? Você não quer provar, provar não, né? Você não quer cheirar ou lamber vamos dizer que ela gosta de biscoito que é crocante, então a gente pode fazer lá uma banana assada que vira tipo um chips, assim, né? Que fica crocante, né? Ó, esse aqui é a banana chips, né? Então a gente vai criando. E daí também preparações que a criança gosta. Muitas vezes a criança gosta muito de pizza. E daí, conforme o caso, claro, cada caso é um caso. A seletividade é muito individual para cada criança, então cada caso é um caso. Quem sabe dê para acrescentar um brócolis nessa pizza, né? Então ela pode começar a comer o brócolis porque ela gosta de pizza. Então, mas sempre a gente tem que pensar para que a criança ela se sinta segura. Então, se a gente vê que a criança não está se sentindo segura com aquela pizza com brócolis, a gente nunca vai falar assim, prove, experimente. A gente vai falar assim, olha, quer encostar, quer pegar, quer lamber? Porque às vezes a criança só dá uma lambidinha, né? Quer dar uma mordidinha de formiga? Então é uma mordidinha de formiga bem pequenininha. Ó, uma mordidinha de formiga.
né? Ou se ela quiser, ou se ela morder e cuspir, tranquilo, já foi uma evolução, ela conseguiu colocar aquilo na boca. Ela cuspiu, então tranquilo, né? Então já foi um avanço. Então, a seletividade alimentar, né? Finalizando aqui, a gente precisa ficar muito atento às mudanças bruscas, né? As quais podem ser dolorosas, podendo retroceder todo o avanço já corrido. Então, muitas vezes a criança começou a comer ou, né, chegou perto do alimento, né? Teve um grande avanço, mas aí aconteceu alguma coisa que perdeu tudo aquilo de novo, né? Daí vai ter que recomeçar, né? Todo o que aconteceu. Então, atentar a essas mudanças, como férias escolares, né? Então, muitas vezes ela volta de férias, aí tudo que foi avançado se perdeu, perdas familiares, nascimento de irmãos, separações, então a gente tem que ficar atento a tudo isso. E é preciso tempo e paciência com os estudantes seletivos, né? É um trabalho diário, construído entre a família, a comunidade escolar e a equipe multiprofissional de saúde. Então, assim, claro que muitas vezes, como eu falei, a escola ali não é para fazer o tratamento, mas para ser, né, um auxiliador, né, nessa fase, né, nesse transtorno, nessa seletividade alimentar. E a gente pode auxiliar sim, né? No momento que a gente já não atrapalhe, né? Então não force a criança a comer, né? Traz um ambiente tranquilo, a gente já não está atrapalhando, né? Então isso já é importante. Então é isso. Eu fico por aqui e até a próxima.